Para criar o nosso primeiro artigo no WordPress, teremos que ir aqui a Posts e escolher All Posts. Porquê é que eu gosto de começar aqui? Basicamente para vos informar que, à partida, já terão pelo menos um post criado assim que criaram a vossa instalação WordPress. Ou seja, o WordPress arranca logo com um post, habitualmente com uma página e também com um comentário. Nós, neste caso, vamos então apagar os 3 posts, selecionando os 3 e depois aqui optando por Move to Trash. Depois Apply. Eles vão para o lixo, sendo que ainda podemos ir aqui depois apagá-los definitivamente do nosso site. Ok, vamos agora refrescar o nosso site para ver o que mudou e de facto aqueles 3 artigos que eu tinha deixaram de surgir aqui. Vamos então clicar em Add New, também poderão optar aqui pelo botão da esquerda. E o WordPress agora na versão 5 adotou uma estratégia de blocos, ou seja, cada parágrafo será um bloco, uma imagem será um bloco. Basicamente, depois podemos ordenar facilmente cada componente do nosso artigo. Naturalmente, vamos começar por um título. Para este efeito, sou uma agência de marketing digital, portanto vou falar sobre, por exemplo, redes sociais. Posso criar aqui um parágrafo. E depois de ter o parágrafo criado, reparem como tem algumas opções, nomeadamente posso colocar a bold, a itálico, posso colocar um link. Depois de escreverem o link, podem clicar aqui para que o mesmo abra numa tab nova. E depois, só clicando aqui, é que o link fica ativo. Okay? Sem precisarem de um novo bloco, podemos carregar aqui no mais. E podemos, por exemplo, optar por um subtítulo. O WordPress tem uma série de blocos que podes utilizar, portanto, olhando aqui para os mais comuns, parágrafos, títulos, imagens, portanto, listas, citações. Podemos aqui inserir outros elementos menos populares, como por exemplo aqui colunas, inserir também botões. Na formatação poderemos inserir um bocadinho de código, se for necessário, portanto, para o artigo. Portanto, há aqui várias soluções. A maior parte das vezes só vamos precisar de usar estas, né, para escrever um conteúdo, mas é bom saber que existe muita diversidade no que diz respeito a blocos que podemos utilizar no WordPress. Agora, importante também é colocar uma imagem de destaque. Portanto, se eu for aqui a Document, vocês vão ver que eu tenho aqui a possibilidade de inserir uma imagem de destaque. Essa é aquela imagem que basicamente as pessoas clicam juntamente com o título para depois ver o detalhe, ou seja, ler o artigo na íntegra. Neste caso, eu já tenho uma imagem que quero utilizar, portanto vou só arrastar a imagem para esta zona. E então a imagem é rapidamente carregada. Se eu publicar o artigo, e depois ver aqui no meu site se houve alterações, refrescando, de facto vejo a imagem de destaque juntamente com o artigo. Se eu clicar em continuar a ler, vou ter mais detalhe sobre o artigo, nomeadamente aquele subtítulo que eu inseri. Vamos adicionar também aqui mais um parágrafo. Vamos fazer update. E se eu refrescar aqui, já vejo então o novo parágrafo que adicionei. Se eu quiser que este artigo tenha comentários ou não tenha comentários, independentemente do que eu coloquei aqui em Settings e Discussion, eu posso ir aqui a Discussion e definir então se quer comentários ou não. Pingbacks já é um pouco diferente, no fundo é quando outro site fala de nós e aparece um comentário a dizer que o site X falou de nós e cá está o link. Por norma não vamos querer que isso apareça, portanto depois podemos ocultar esta opção. Se eu quiser posso também alterar o excerto. Esta questão do excerto surge aqui depois da imagem de destaque e depois do título, antes de eu clicar no detalhe do artigo. Portanto, eu posso colocar um texto um pouco mais apelativo, que basicamente convida a pessoa a clicar no artigo para ler na íntegra. Portanto, se eu for aqui e colocar algo deste género, e atualizar, e se eu depois refrescar aqui a homepage, tenho agora um excerto um pouco mais apelativo para a pessoa depois decidir se quer ou não clicar e ler o artigo. Nos blogs no geral também se fala muito em categorias e tags, ou seja, etiquetas. Geralmente as etiquetas são um pouco mais descritivas, enquanto que as categorias são um pouco mais generalizadas. Ou seja, eu posso pôr como categoria redes sociais.
e depois como etiqueta poderei colocar TikTok. Isto fará sentido mais tarde quando eu tiver mais artigos sobre os mesmos tópicos para depois conseguir organizá-los todos. Depois de gravarmos as categorias e as etiquetas, poderemos visitar o nosso site, refrescá-lo e confirmar que de facto aqui, no fim, temos então a categoria e etiqueta que definimos. No Permalink temos algum controle sobre o URL final do nosso artigo, portanto neste caso será o nosso domínio mais a data de publicação mais TikTok, tudo o que precisas saber. Poderia, por exemplo, só querer deixar TikTok, vamos imaginar. Portanto, se eu utilizar aqui e refrescar, o novo endereço fica logo disponível e será este o endereço a partir daqui que se começa a utilizar. Por norma, o título reflete muito bem o Permalink, portanto podemos deixar geralmente como o WordPress coloca, a não ser que aqui depois mais tarde tenham optado por mudar de título e o Permalink poderá ainda ser o título antigo. Imaginem que colocavam o artigo 1 e depois mais tarde é que tinham o título para o artigo, o URL podia ser artigo 1 e aí sim convém, claro, mudar. Numa última nota ainda sobre os blocos, convém saber que aqui à direita no bloco temos sempre algumas opções adicionais para o bloco em questão. Portanto, se for uma imagem temos outras opções. Neste caso, como são parágrafos, podemos portanto colocar, por exemplo, o drop cap e basicamente a primeira letra fica maior que as outras, um pouco como se usa nas revistas. Se por algum motivo quiseres alterar a data de publicação ou a visibilidade do artigo, também podes carregar aqui, alterar o artigo para outra data, ou então colocar o post em privado e, se assim for, só a equipa do site é que conseguirá, por agora, ler o artigo. Neste ecrã já falámos de tudo que basicamente precisas de saber. Podemos ainda ir aqui a All Posts novamente. E se reparares, tens aqui uma opção de Quick Edit. Se clicarmos aqui, podemos alterar algumas coisas, nomeadamente o tal Permalink, também conhecido por Slug, o título, a data de publicação e as categorias ou as tags e também se suporta ou não comentários. Portanto, há aqui ainda algumas opções que podes, se preferires, alterar mais tarde quando o artigo já estiver publicado.